O livro do profeta Zacarias. O livro é situado após o retorno dos exilados da Babilônia para Jerusalém. E o livro de Esdras nos conta que Zacarias e Ageu desafiaram e motivaram o povo a reconstruir o templo e a olhar para o cumprimento das promessas de Deus. Há muito tempo atrás, o profeta Jeremias disse que o exílio de Israel duraria 70 anos, e que depois disso, Deus iria restaurar a sua presença em um novo templo e trazer o seu reino e o governo do Messias sobre todas as nações. A data do começo desse livro nos diz que esses 70 anos estão quase no fim, mas a vida de volta à Terra está difícil, e parece que nenhuma dessas promessas vai se cumprir. Por quê? O livro de Zacarias oferece uma explicação. Ele tem uma estrutura bem clara, uma introdução que configura o tom para a grande coleção de visões de Zacarias. E isso é concluído pelos capítulos 7 e 8. E tudo é seguido por duas outras grandes coleções de poemas e profecias. Vamos entrar aqui e ver como isso funciona. O livro começa com o desafio de Zacarias para que a sua geração retorne a Deus e não seja como seus ancestrais, que se rebelaram e se recusaram a ouvir os profetas anteriores, o que os levou ao exílio. E agora, os exilados que retornaram respondem positivamente a Zacarias. Eles se arrependem e se humilham diante de Deus. Ou isso é o que parece. A próxima grande sessão é uma coleção de 8 visões noturnas de Zacarias. E só para te preparar, elas são cheias de imagens bizarras e estranhas, bem como os nossos sonhos. A ideia de Deus se comunicar com as pessoas através de sonhos simbólicos é bem antiga. Vem lá do livro de Gênesis, os sonhos de Jacó, José ou do faraó. Isso dava significado aos eventos da época, mas também abria uma janela para o futuro. Então Zacarias tem seus próprios sonhos agora, e eles foram organizados em uma estrutura bem simétrica. A primeira e a última visão são sobre 4 cavaleiros. Eles são como guardas que patrulham o mundo em nome de Deus. São uma representação da vigilância cuidadosa de Deus sobre as nações. O relatório dos cavaleiros é que o mundo está em paz. E nos dias de Zacarias, isso se referia a como Deus ergueu a Pérsia para conquistar a Babilônia e trazer a paz. E uma pergunta surge aqui. Os 70 anos do exílio de Israel estão quase no fim. Então chegou a hora do reino messiânico de Jerusalém? Deus responde dizendo que está determinado a cumprir essas promessas, mas ele deixa a questão do tempo sem resposta. A segunda e a sétima visão são um par, porque ambas são reflexões sobre o pecado passado de Israel, que os levou ao exílio. A segunda visão é sobre 4 chifres que simbolizam as nações que atacaram e dispersaram Israel, a Assíria e a Babilônia. E esses chifres, ou impérios, são dispersos por um grupo de ferreiros, uma imagem da Pérsia. O sétimo sonho é sobre uma mulher em um cesto, e o texto diz que ela é um símbolo dos séculos de rebelião de Israel. Essa mulher é levada à Babilônia por outras mulheres que carregavam a cesta voando com asas de cegonhas. Isso é bem estranho. A terceira e a sexta visão são sobre a reconstrução de uma nova Jerusalém. Um homem está medindo a cidade, e é uma imagem da promessa de Deus de que Jerusalém será reconstruída e se tornará um sinal entre as nações, que se unirão ao povo de Deus em adoração. E a sexta visão é sobre um pergaminho que voa pela Nova Jerusalém, punindo os ladrões e mentirosos. A ideia aqui é que a Nova Jerusalém é um lugar purificado do pecado pelas Escrituras. A quarta e a quinta visão estão no centro dessa coleção, e elas tratam de 2 líderes chaves entre os exilados que retornaram: Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o descendente real de Davi. Josué, simbolicamente, estava usando o pecado de Israel na forma de roupas sujas, mas elas são removidas e ele recebe novas vestes e um novo turbante, um símbolo da graça e do perdão de Deus. E o anjo diz a Josué que se ele permanecer fiel a Deus, ele vai liderar o povo e se tornará um símbolo do futuro rei messiânico. A próxima visão é sobre 2 oliveiras que fornecem óleo para um elaborado candelabro de ouro, que é um símbolo do olhar vigilante de Deus sobre o povo. Essas 2 árvores simbolizam esses 2 líderes ungidos, Josué e Zorobabel, que estão liderando os esforços da reconstrução do templo. Deus diz que esse novo templo não vai alcançar sucesso se for apenas o resultado de manobras políticas. Em vez disso, esses 2 líderes devem depender da obra do Espírito de Deus. E tudo isso chega ao fim com uma visão bônus do profeta. Ele seleciona os temas da 4ª e 5ª visão, novamente sobre Josué, o sumo sacerdote. Ele recebe uma coroa e é apresentado como um símbolo do futuro Messias, que também será um sacerdote do reino de Deus. E Zacarias fecha tudo isso, dizendo que todas essas visões serão cumpridas apenas se a geração atual for fiel a Deus e obedecer aos termos da aliança. Essas 3 visões, juntas,
enfatizam que a vinda do reino messiânico é condicional à fidelidade dessa geração atual, o que nos leva às conclusões dos sonhos. Há um outro desafio de Zacarias. Um grupo de israelitas vem e eles estão de luto por causa da destruição do templo cerca de 70 anos antes. Eles pedem a Zacarias: já é hora de terminar o luto? O reino de Deus está vindo logo? E Zacarias lembra de novo como seus ancestrais rejeitaram o chamado de Deus através dos profetas, o que os levou ao exílio. E então ele os desafia dizendo: essa geração vai ver o reino messiânico apenas se buscar a justiça e a paz, e permanecer fiel à aliança. Em outras palavras, Zacarias inverte a pergunta. Ele questiona: vocês vão se tornar o tipo de povo que está pronto para receber e participar do reino de Deus? E essa questão é deixada ali. As pessoas não respondem e o livro apenas segue seu curso. E aqui nós chegamos às sessões finais, que são muito diferentes dos capítulos 1 ao 8. Cada sessão é uma colagem caleidoscópica de poemas e imagens sobre o futuro reino messiânico. A primeira, capítulos 9 a 11, descreve a vinda do humilde rei messiânico, que está montado em um jumento e entrando na Nova Jerusalém para estabelecer o reino de Deus entre as nações. Mas então, de repente, esse rei é simbolizado por um pastor do rebanho de Israel, que é rejeitado. Primeiro pelo seu próprio povo, mas depois também pelos seus líderes, que também são representados como pastores. E Deus entrega Israel para esses pastores corruptos e levanta a pergunta: a rejeição de Israel sobre seu rei vai durar para sempre? E a última sessão, capítulos 12 a 14, diz não. É um outro mosaico de poemas e imagens sobre o futuro rei messiânico. E ele descreve a Nova Jerusalém como um lugar onde a justiça de Deus vai finalmente confrontar e derrotar a maldade entre as nações. É bem parecido com os mesmos temas nos profetas Joel ou Ezequiel. Mas aqui, Deus também vai confrontar a rebelião nos corações do seu próprio povo. Ele vai derramar o seu espírito neles para que possam se arrepender e chorar por terem se rebelado e rejeitado seu pastor messiânico. O último capítulo conclui com a Nova Jerusalém como um ponto de encontro para todas as nações. E essa cidade se torna um novo jardim do Éden. Há um rio de água viva fluindo do templo e trazendo cura para toda a criação. E é assim que o livro termina. Então Zacarias te deixa refletindo sobre a conexão entre os capítulos 1 a 8 e 9 a 14. E o ponto parece ser que esse futuro reino messiânico da segunda metade do livro vai vir apenas quando o povo de Deus for fiel à promessa, o assunto da primeira metade. Ler o livro de Zacarias é um passeio selvagem. Essas visões e poemas estão cheias de imagens surpreendentes, e elas não seguem um fluxo linear de pensamento. E isso é parte da mensagem. É como a história e como as nossas vidas. Elas nem sempre se encaixam em padrões perfeitamente ordenados. Mas os profetas oferecem vislumbres da mão de Deus trabalhando, guiando a história para os seus próprios propósitos. Então, por fim, Zacarias nos convida a olhar acima do caos e esperar pela vinda do reino de Deus, que deveria nos motivar à fidelidade no presente. E é isso que fala o livro de Zacarias.